Olá, boa tarde. Avançam parcerias para pesquisas da fosfetanolamina. Pesquisadores assinam com o governo gaúcho o termo de cooperação para pesquisa, fabricação e distribuição da fosfamina, a substância que promete a cura para o câncer. E você vai ver a repercussão da parceria com o Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul. E atenção, pesquisador faz alerta sobre estudo que o governo federal quer conduzir. A substância-alvo desta pesquisa não é a mesma fosfamina sintética que será estudada com o aval dos cientistas aqui no Rio Grande do Sul. Tentativa de homicídio em plena hora de visitação em hospital de Cachoeira do Sul assusta a população. Motivação seria disputa por pontos de tráfico. Chefe de polícia do interior analisa violência no Rio Grande do Sul. Isso é um fator gerador para o crime de homicídio, crime de roubo, assalto a banco. Essas ações de violência que realmente causam em razão do consumo de droga. BR-290 vai ficar com trânsito em meia pista por 10 dias entre Cachoeira do Sul e Caçapava. Novembro Azul, campanha quer conscientizar os homens a cuidar melhor da saúde. Diagnóstico precoce do câncer de próstata potencializa a cura da doença. Não só no câncer de próstata, mas no câncer de próstata, por exemplo, o que os trabalhos mostram é que 90% dos casos, quando diagnosticados no estágio inicial, podem ser curados. E hoje é sexta-feira, tem o quadro Divirta-se. Hoje é sexta-feira e é dia do quadro Divirta-se. Nós vamos conhecer o caminho histórico das cidades de Minas Gerais. Daqui a pouquinho aqui no Divirta-se. Estas e outras informações a partir de agora de Cachoeira do Sul para 177 cidades brasileiras no NT Sul. Mais 6 trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo em fazenda de corte de acácia em Encruzilhada do Sul receberam no final da manhã de ontem as verbas de rescisão indireta dos contratos de emprego. Por dano moral individual, cada empregado recebeu quantia equivalente em dobro. O pagamento foi efetuado no Ministério Público do Trabalho, em Santa Cruz do Sul, unidade com abrangência sobre Encruzilhada do Sul. Outros 6 trabalhadores, resgatados em 2 de setembro na propriedade rural de Encruzilhada, já haviam recebido em 4 de setembro os valores duplicados a que tinham direito. O empregador Gilson Gomes Lisboa, de Cachoeira do Sul, também vai pagar a título de dano moral coletivo R$100 mil em 4 parcelas mensais de R$25 mil, isso a partir de 30 de janeiro de 2016. O resgate foi resultado de uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho e do atual Ministério do Trabalho e Previdência Social, com apoio da Polícia Federal após denúncia. E ontem foi o primeiro dia de inscrição para a educação infantil na rede pública municipal de Cachoeira do Sul. Mais de 200 pessoas foram ao local de inscrição na agência FGTACine no turno da manhã. Isso chamou a atenção de quem passou logo cedo pelo centro ontem. A repórter Gabriela Belo traz os detalhes. Algumas pessoas chegaram aqui às 4 horas da manhã, conforme a chefe do setor pedagógico da SMED, Lenise Furlan, que está do meu lado e vai falar mais detalhes e explicar para essas pessoas que o prazo vai até o próximo dia 30 de novembro, não é mesmo, Lenise? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, o prazo é até o dia 30. Então a gente começou hoje, nós já tínhamos a expectativa que muitas pessoas estariam aqui, mas a gente tem tranquilizado desde as 7h15, quando nós chegamos, da manhã, estávamos tranquilizando as pessoas e muitas até foram embora e vão voltar amanhã ou na semana que vem. Deixando bem claro que as pessoas têm de hoje até 30, das 7h30 que nós começamos o atendimento até as 5h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Só nesse primeiro turno de inscrições foram cerca de 150 mães. Exatamente, em torno de 150 atendimentos até agora, né? E a gente tem expectativa que à tarde vai ter também um movimento, mas as pessoas já estão se informando, os meios de comunicação estão nos ajudando também desde o começo da divulgação, mas nós estamos sempre pedindo para as pessoas que, se precisarem estar aqui hoje, que venham, né? Mas que existe um prazo, um período que facilita bastante a vida de cada um, até porque muitos trazem seus filhos e a gente não quer que ninguém fique mal acomodado, que não sente, então nós temos bastante espaço, né? E o atendimento tem sido bem ágil. Há uma equipe, né, de 4 pessoas nesse momento fazendo a inscrição
e a gente vai estar sempre aqui, né, atendendo com atenção todas as pessoas. E a inscrição é para crianças de 0 a 5 anos, mas a obrigatoriedade a partir de 2016 é que todas as crianças de 4 e 5 anos ingressem na educação infantil a partir de fevereiro do ano que vem. Exatamente, 4 e 5 anos é obrigatório, nós vamos universalizar a partir do ano que vem, 2016, é uma meta do nosso Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, então nós estamos fazendo todo esse movimento para a garantia de todas essas vagas, né? De 0 a 3 a gente tem a expectativa de aumentar gradativamente as vagas até o final do plano, né? Então, estamos atendendo de 0 hoje e até dia 30, de 0 a 3 anos, a 5 anos de idade. Nesse período é a inscrição, é preciso deixar bem claro para todos os telespectadores. Quando vai ser o prazo de matrícula, chefe? No retorno, nós vamos ter de 6 a 15 de janeiro, né? E nós temos toda a divulgação dos períodos, aquelas pessoas também que ficarem fora do prazo, ou que porventura perderem o prazo, nós estaremos aqui em janeiro, né, atendendo e informando. E deixamos também o nosso telefone aqui da central, 3724-6028, que a gente vai estar dando mais informações para aqueles que têm dúvidas. E para as pessoas, né, que têm filhos de 0 a 3 anos, como que vai ser? Porque a prioridade serão para as crianças de 4 e 5 anos. As pessoas que têm crianças de 0 a 3 anos vêm até aqui, fazem a inscrição, colocam a primeira e segunda opção de escola de educação infantil e a gente vai fazer o todo possível para atender. Caso não sejam atendidas, porque não haja a vaga, fica numa lista de espera, como já foi o ano passado, né? E a gente respeita rigorosamente essa lista de espera durante o ano de 2016. Uma criança que sai ou que troca de escola, que vai embora, chama-se o próximo da lista. Salientando que a lista de espera é pela idade, não pelo número de inscrição. Exatamente, é pela idade, sempre. Quando a gente fizer a classificação de todas essas inscrições, começaremos do mais velho ao mais novo. Obrigada pelas informações, chefe. Nós que agradecemos, estamos aqui na Central de Matrículas da Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal, aguardando a todos para esse período de inscrição, até 30 de novembro. Salientamos então a todos os pais que assistem nesse momento que a inscrição deve ser feita desde então essa quinta-feira, ontem, até o próximo dia 30 de novembro aqui na agência FGTA Cine, na rua 7 de setembro. Daniel, voltamos com você no estúdio. Ok, muito obrigado, Gabriela. E o Rio Grande do Sul vai tentar sair na frente nos testes da substância que pode ajudar a combater o câncer, a chamada fosfoetanolamina sintética. O convênio assinado pelo Laboratório Farmacêutico do Estado dá esperança a pacientes com a doença. Especialistas, no entanto, alertam que não se pode abreviar etapas para chegar à comprovação da eficácia do composto. Nos consultórios e locais de tratamento do câncer, os pacientes estão interessados na pílula. Tanto que o Judiciário Gaúcho já deferiu alguns dos pedidos para receber o componente químico que não tem a aprovação da Anvisa. Seu Astrogildo convive com a doença há 12 anos. Ele e a filha viajam 7 horas na vinda e o mesmo percurso de volta ao Alegrete, pelo menos 2 vezes por mês, para os atendimentos no Hospital Santa Rita, na capital, o único exclusivo para a oncologia no estado. Aos 84 anos, conta que teria coragem de testar o medicamento. Sim, eu tentaria. Eu estou esperando, né? Eu vi pela televisão. Estavam falando e me chamou a atenção, me sentei na frente da televisão e escutei. A filha vai apoiar o pai, mas também quer ouvir o médico. A partir daí, ele vai tirar, né, uma definição, se ele vai ou não querer, porque ele ouve muito parecer médico. A cada ano são diagnosticados 12 milhões de novos casos de 200 tipos de câncer no mundo. O chefe da Oncologia Clínica do Santa Rita explica que a pesquisa sugere que a fosfoetanolamina possa matar as células cancerígenas. Mas o caminho é longo até a comprovação para que se torne um medicamento. Como ser humano e como médico, eu torço muito que isso não seja verdade, que a droga funcione, né? Mas a gente precisa, como cientistas, como pessoas que são filhos do iluminismo,
testar isso do ponto de vista científico, ter esta comprovação para que se possa indicar. Hoje nós não sabemos qual é a dose que funciona, qual é a posologia, tem que se usar todo dia, não tem, quais são os efeitos colaterais. Eu estaria fazendo hoje uma indicação que seria a mesma que indicar uma erva medicinal, a mesma que indicar alguma coisa sem nenhuma comprovação científica evidente. Um termo de cooperação com os pesquisadores da USP foi assinado ontem, assim como outros laboratórios e universidades do país, incentivados pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. O laboratório farmacêutico do Estado não vai produzir ou distribuir o medicamento, vai testá-lo. A fase de estudo na USP, onde as propriedades da fosfoetanolamina sintética que sugerem o combate ao câncer foram identificadas, ainda é pré-clínica, ou seja, não saiu da pesquisa in vitro. Em outras fases, o componente químico será testado em animais e em humanos. E ainda sobre os estudos dessa substância que pode curar o câncer, a nossa equipe acompanhou os pesquisadores na quarta-feira em Porto Alegre. Veja na reportagem. O grupo de pesquisadores chegou ao estado no final da manhã. A principal missão do dia era a solenidade de assinatura do termo de cooperação com o governo do Rio Grande do Sul, que possibilitará finalizar a pesquisa. Eu acho que os gaúchos, de novo, estão inovando, estão mostrando competência, coerência, tá? Responsabilidade e dignidade. Eu acho que isso pode mudar toda a história da pesquisa no país. A assinatura desse acordo terá, a partir de agora, a garantia, entre outras coisas, da conclusão oficial dos estudos sobre o uso da substância em humanos. O que já foi feito foram relatos. Tá? Nós não temos catalogado os pacientes, nós não temos distribuído os pacientes de maneira organizada. Tá? Nós temos catalogado os pacientes daqueles que trazem os seus relatos para nós. Tá? Acho que a partir de agora o negócio pode ficar mais profissional, mais organizado, para a gente botar um fim em toda essa celeuma que está em cima sobre a fosfamina, né? Porque polemizar uma coisa com a qualidade que tem esse tipo de produto é muito ruim. É muito ruim porque cria uma situação de pró e contra. Aí não se trata de pró e contra, trata de salvar a vida de pessoas. Se está salvando, vamos viva. Eu acho que é isso que é importante. O resto não tem a menor importância. O deputado Marlon Santos, que abraçou a ideia de trazer para o Sul a finalização da pesquisa, acredita que, a partir de agora, tanto a produção quanto a distribuição da substância, feita judicialmente, até agora pela USP, deverá ser centralizada no Estado. Pode acontecer, afinal de contas é uma estatal, né? Mas medida judicial, só medida judicial, daqui a pouco vai haver um grande acordo, que a justiça gaúcha é muito humana nesse sentido. Poderão inclusive haver acordos, taques, sei lá eu, para que as pessoas até não tenham o desgaste, né, de entrar na justiça. Porque é uma coisa consabida, é uma pesquisa já feita. Falta a última fase. E por que não trabalhar com essa hipótese? A partir do mês de outubro, quando a equipe de cientistas veio ao Rio Grande do Sul e tornou-se pública a dificuldade de finalização da pesquisa, as redes sociais têm sido palco de mobilizações, debates, compartilhamentos e muita esperança de pacientes e familiares de portadores de câncer na fosfoamina sintética. Dr. Gilberto revela que não é adepto de redes sociais, mas tem conhecimento do que a sua descoberta provoca por lá. Eu acho isso fantástico. Felizmente, os resultados do uso da coisa estão sendo mostrados, né? Então, isso é bom para tudo e para todos. E a ideia é essa mesmo, é que isso foi feito, é passado, as pessoas desfrutem e encerra toda essa polêmica que existe, né? À noite, a Assembleia Legislativa sediou a assinatura do termo de cooperação aguardado não só pelos cientistas, mas também pela maioria das pessoas vindas de várias localidades que lotaram o auditório Dante Baroni. O nosso papel será de avaliar tecnicamente, né, todo o estudo que foi realizado até o momento, tentar identificar quais são as evidências científicas, né, que embasam esse projeto, para poder avaliar se estamos longe, perto de uma realidade, né, desejável, que é transformar esse projeto em um produto já ao alcance dos usuários do
Aí depois do intervalo, a gente segue falando da fosfetanolamina e também sobre a repercussão da parceria com o Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul. E atenção, pesquisador faz alerta sobre pesquisa que o governo federal quer conduzir. A substância-alvo desta pesquisa não é a mesma fosfamina sintética que será estudada com o aval dos cientistas aqui no Rio Grande do Sul. Tentativa de homicídio em plena hora de visitação em hospital de Cachoeira do Sul assusta a população. Motivação seria disputa por pontos de tráfico. E o chefe de polícia do interior analisa a violência no Rio Grande do Sul. Isso é um fator gerador para o crime de homicídio, crime de roubo, assalto a banco, essas ações de violência que realmente causam em razão do consumo de droga. E tem ainda o quadro Vida Animal com o Dr. Edson Salomão. O NT Sul volta já, fique com a gente. Já estamos de volta aqui no NT Sul e trazendo uma informação em primeira mão para você, telespectador da TV Novo Tempo. A 24ª Coordenadoria de Educação, que tem a sua sede aqui em Cachoeira do Sul, acabou de divulgar o balanço oficial do ano letivo 2016, as matrículas que se encerraram esta semana. O balanço traz 984 alunos inscritos para o ano letivo na cidade de Cachoeira do Sul e no total são 1.517 alunos em toda a região que é atendida pela 24ª Coordenadoria de Educação. Isso se tratando do ensino público das escolas estaduais, Cachoeira do Sul e região também da 24ª Coordenadoria de Educação, balanço oficial que você confere em primeira mão aqui e, claro, a gente vai acompanhar o início do ano letivo no ano que vem, o encerramento das aulas neste ano ainda de 2015. E nós voltamos agora a falar da fosfetanolamina, que pode ter estudos finalizados aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, paralelamente a isso, o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, anunciou investimento e um grupo de trabalho para estudar a substância. Só que o autor da pesquisa contesta e ele diz que serão 2 trabalhos diferentes com substâncias diferentes. É do nosso bolso. É mesmo? Não tem financiamento, não. Geralmente quem faz isso é a empresa do Gilberto. Nós somos pessoas físicas, tá bancando isso já faz bastante tempo, faz mais de 10 anos. Que não é que a USP coloca dinheiro para poder distribuir, não. A USP só tinha o espaço, tá? Os gastos todos pessoal. Nunca saiu do nosso grupo, nem a fabricação, nem nada. Para muitas pessoas, a explicação do Dr. Renato não é novidade. E depois de 25 anos sendo produzida e distribuída gratuitamente pelo grupo, a fosfamina finalmente recebe a atenção do Ministério da Saúde, que promete investimento e estudos sobre a substância. Só que em vídeo que circula na internet, o deputado gaúcho Marlon Santos e o autor da pesquisa, Gilberto Queris, colocam em xeque o trabalho do governo federal e fazem um alerta ao ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Panceira. A substância-alvo desta pesquisa não é a mesma fosfamina sintética que será estudada com o aval dos cientistas aqui no Rio Grande do Sul. Tem a ver a fosfetanolamina que estão tentando pesquisar lá em cima com a fosfetanolamina sintética? Se fosse assim, o mundo já teria feito. Você pode comprar na Merck, você pode comprar de várias empresas. Não foi esse o propósito. Em todo caso, pode-se pegar e comparar. Existem meios em química para fazer isso. Faça uma comparação. Se for a mesma, pode usar. Mas o que a gente observou, não. E um homem sofreu uma tentativa de assassinato ontem à tarde em frente ao Hospital de Caridade e Beneficência, no centro de Cachoeira do Sul. Clayton Edgar Lopes, de 29 anos, saía do setor de traumatologia quando foi atingido por disparos de revólver. A vítima foi rapidamente socorrida sem riscos de morte, já que os ferimentos foram superficiais, conforme informações do hospital. O atirador, Maicon Evander Raica Silva da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante após tentativa de fuga. Segundo informações da Brigada Militar, o incidente, que ocorreu em pleno horário de visitação, foi motivado por disputas por pontos de tráfico no bairro Promorar, zona norte da cidade. Não tem como a população não ficar assustada, não é mesmo? E esteve aqui em Cachoeira do Sul na última quarta-feira o diretor do Departamento de Polícia do Interior do Rio Grande do Sul, João Silveira Goulart.
O delegado está há 36 anos na Polícia Civil e deixou o cargo de titular na 20ª Delegacia de Polícia Regional aqui no município para assumir o departamento em Porto Alegre. Goulart conversou com a nossa equipe sobre o trabalho que desempenha nas 29 regionais policiais, que abrange no total 457 municípios. A principal causa de violência no estado, na opinião dele, é o tráfico de entorpecentes. A preocupação maior da Polícia Civil hoje é se ater aos fatos realmente que causam a insegurança na nossa comunidade. Eu, quando ingressei em 79, com apenas 21 anos de idade, eu era escrivão de polícia, trabalhei em cidades violentas como Bagé, Uruguaiana e São Gabriel. E depois que me formei delegado em 89, passei a atuar em Dom Pedrito, Uruguaiana, São Gabriel, Dom Pedrito e Porto Alegre 2 vezes, Cachoeiro do Sul 2 vezes. Eu me sinto em condições hoje de trabalhar e oferecer à Polícia Civil algumas condições de melhoramento de resultados. O que eu procuro muito é atacar aqueles locais do estado onde haja maior violência, maior preocupação na comunidade. A gente sabe que nós temos regiões como Cachoeiro do Sul, ela é uma região considerada de violência moderada em comparação com as demais cidades no interior do estado. Cachoeiro do Sul está na região central, com a dificuldade, como todo mundo sabe, que é a dificuldade de emprego, e essa dificuldade nos causa hoje, a maior preocupação nossa hoje é a saúde pública, a maior parte dos delinquentes envolvidos com o consumo do crack. O consumo do crack hoje é um grande causador, impulsionador das ações de violência na nossa comunidade. O senhor falou sobre a dificuldade, do número do efetivo hoje da Polícia Civil. Esses problemas com drogas, que é o que você afirmou, que acredita que vem dificultando e aumentando os problemas, principalmente aqui em Cachoeira do Sul nos últimos meses, nós tivemos inclusive isso, aumento no número de crimes. Como que o senhor vê essa questão? Hoje tratar essas pessoas, levá-las para dentro da prisão, não dificulta ainda mais a solução ou talvez a diminuição do problema? Essa retirada do indivíduo da sociedade, ele ajuda um pouco a represar, mas nada impede que outros indivíduos continuem essa mesma ação delituosa. O que a gente vê hoje é que a grande maioria dos casos hoje são resultados do consumo ou venda de entorpecentes. Isso é um fator gerador para o crime de homicídio, crime de roubo, assalto a banco, essas ações de violência que realmente causam em razão do consumo de droga. É que nós precisamos hoje tratar a questão de polícia como questões de ação pública, não só ação de polícia, ação social, que realmente impeça que indivíduos aí abandonados pelas famílias, indivíduos com pouca educação, com pouca perspectiva de vida, consigam sair desse campo minado que é o consumo de drogas. Obrigada pela participação, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Gabriela Belo. Tráfico de drogas que é realmente um problema, com certeza, para toda a sociedade. E agora é hora do quadro Vida Animal. Nós vamos falar de um ser que é o terror dos cachorros, o ouriço. E tem muita gente por aí que jura que esse animal de aparência esquisita joga os seus espinhos para se defender. Será? Um caso para o doutor Edson Salomão. Com essas cheias que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, estão atingindo a nossa cidade, está acontecendo um problema de acidente de cães que mordem os ouriços. Então, os ouriços são roedores inofensivos e, ao contrário do que muitos pensam, eles não atiram os espinhos. Eles simplesmente, quando sentem o perigo, eles se enrolam, parece uma bola cheia de espinho. Eles se ouriçam, então daí o termo ouriçado. Eles ficam no formato de uma bola e os espinhos ficam, que tem todo o seu dorso, ficam de proteção. Então o animal que vai atacar ele vai morder e vai cravar esses espinhos na boca. E acontecem acidentes muito graves com cães principalmente. Embora eu já tenha recebido animais silvestres de outras espécies também com espinhos de ouriço travado na boca ou pelo corpo, como chegou há pouco tempo um gato do mato que tinha espinhos de ouriço, Então é porque ele teve contato. Então esses espinhos não lançam os espinhos. E muitas pessoas, inclusive pessoas bem cultas assim, chegam aqui, eu tenho um ouriço apareceu um ouriço lá na minha casa e esse ouriço, eu estou com medo de chegar perto porque ele vai atirar os espinhos. Então ele não lança. E ele não é o porco-espinho. O porco-espinho é outra espécie que vive lá no Velho Mundo e não tem aqui na América do Sul. Os ouriços são animais
que se alimentam de folhas e frutos. Eles são muito dóceis e são animais que, inclusive, têm fácil ambientação com o ser humano. Nós já criamos vários filhotes aqui na clínica, porque as pessoas, quando encontram esses animais, infelizmente, a primeira coisa que fazem e pensam é matar. Claro que tem muita gente agora, já graças a esse trabalho nas escolas, dos professores, da imprensa, da TV, divulgando, então as pessoas já estão agora chamando mais recurso. E agora há poucos dias eu fui chamado para resgatar um animal que estava aqui no centro, na cidade, próximo ao Hotel Hamburgo. Tinha na churrasqueira de um amigo, tinha um ouriço. Então as pessoas não conseguiram contato com a patrã e o pessoal da ambiental também não tinha viatura, alguma coisa que houve. Daí foi eu e a minha equipe até lá resgatar esse animal, que vai ficar uns dias aqui na clínica e depois, junto com a patrã, é feita a soltura. Então os ouriços são roedores inofensivos, eles sobem nas árvores, eles têm quando se sente ameaçado, eles emitem um ruído assim, típico e bem, parece um bichinho de brinquedo, é um ruído bem assim inofensivo, que não causa medo, parece que ele está com medo quando a gente vai pegar esse animalzinho. Então nós, como eu falei, a gente já criou vários filhotes com mamadeira, aí eles não, quando são pequenos, você pode até passar a mão porque os espinhos não estão formados. E esses espinhos nada mais são do que os pelos com queratina, que é a mesma substância que é feita as unhas, então eles ficam pontiagudos e tem umas fisgas na ponta. Então o espinho, quando crava, a tendência dele é nunca ir para trás, é sempre ir para frente. Até quando o animal se movimenta, aquele espinho vai entrando. Então, muitas pessoas acham que o espinho do ouriço viaja e vai até atingir o coração do animal. Isso são lendas que não acontecem. Eles atingem no máximo 1,7 kg, né, de peso, são de hábitos principalmente noturnos, mas muitos também têm hábitos diurnos, e com as enchentes eles estão se chegando atrás de alimento e começam a vir para a cidade, porque a cada dia esses animais silvestres estão sendo ameaçados, porque nós estamos terminando com o local onde que eles vivem, que são as matas. Então, o desmatamento para plantio, todos esses detalhes que o homem está fazendo, essa agressão do homem na natureza, faz com que ele se aproxime atrás de alimento e comece a chegar para perto da cidade. Então, quando encontrarem um ouriço, não precisa ter medo. Ele na ponta da cauda é o único lugar, e no ventre, na ponta da cauda não tem espinho e no ventre também não. Então, a gente pode pegar o ouriço pela ponta da cauda e conduzir ele assim tranquilamente, sem problema nenhum. Então, se encontrarem um ouriço, não fiquem com medo, vocês podem pegar até uma bacia, colocar em cima, colocam um peso e chamem alguém que vai prestar socorro e evitem de causar a morte de um animal tão lindo, tão interessante e tão pouco estudado que nós temos assim na nossa natureza, e que a cada dia que passa se aproximam sempre com risco de extinção, principalmente, como eu falei, pela nossa ganância do homem em querer desmatar e não se preocupam com o futuro. O pessoal quer viver o momento, não estão pensando que esses desmatamentos que estão acontecendo é a causa de todos esses problemas climáticos que estão acontecendo no mundo. E acho que se o homem não tomar providências quanto ao desmatamento, a vida na Terra vai se tornar bem difícil, não vai muito longe isso. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Cachoeira do Sul amanheceu com temperaturas amenas. À tarde, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus. O sábado será de tempo bom e de temperaturas agradáveis, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No domingo, o tempo permanece estável. As temperaturas variam entre 15 e 29 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta sexta-feira. Apesar do tempo encoberto na maioria das regiões gaúchas,
há previsão de chuva somente para a faixa nordeste do estado, incluindo a região metropolitana e Serra. As temperaturas não sobem muito no decorrer do dia. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 22 graus. E em instantes aqui no NT Sul, o BR-290 vai ficar com o trânsito em meia pista por 10 dias entre Cachoeira do Sul e Caçapava. Novembro Azul, campanha quer conscientizar os homens a cuidar melhor da saúde. Diagnóstico precoce do câncer de próstata potencializa a cura da doença. Não só no câncer de próstata, mas no câncer de próstata, por exemplo, o que os trabalhos mostram é que 90% dos casos, quando diagnosticados no estágio inicial, podem ser curados. Tem ainda o quadro Divirta-se. Hoje é sexta-feira e é dia do quadro Divirta-se. Nós vamos conhecer o caminho histórico das cidades de Minas Gerais. Daqui a pouquinho aqui no Divirta-se. Fique com a gente, o NT Sul volta já. A BR-290 vai ficar com o trânsito em meia pista por 10 dias a partir de hoje, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Rio Grande do Sul, o DENIT. O motivo é a troca de um bueiro no quilômetro 280 entre Caçapava do Sul e Cachoeira do Sul. A interrupção no sentido capital interior é necessária para que seja feito o reparo de um bueiro tubular que rompeu com as chuvas de outubro. A expectativa do DENIT é de que os trabalhos durem 10 dias, mas o prazo depende das condições climáticas. Os usuários da BR-290 devem ficar atentos ao desvio feito pelo acostamento da rodovia. O local vai estar devidamente sinalizado e vai contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O mês de outubro é marcado pela prevenção ao câncer de mama, com o diagnóstico precoce. Se entre as mulheres já há certa conscientização sobre a necessidade dos exames, entre os homens o caminho ainda é longo quanto ao diagnóstico precoce, especialmente do câncer de próstata. Por isso foi criado um Novembro Azul, ainda nem tão conhecido no Brasil. Boa tarde a você que acompanha o NT Sul todos os dias aqui pela sua TV Novo Tempo. Eu recebo a presença do Dr. Humberto Carvalho de Matos, cirurgião oncológico do HCB. Doutor, queria te agradecer pela visita aqui ao NT Sul para tratarmos de um assunto tão importante como é o câncer de próstata. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação a gente poder disponibilizar algumas informações nesse mês de novembro, né, que é um Novembro Azul destinado a prevenção do câncer de próstata e principalmente uma avaliação, uma reflexão sobre a saúde do homem. Também uma oportunidade para que cada um possa, né, fazer os seus exames de rotina e, claro, com ênfase no câncer de próstata, que é o principal câncer, o mais incidente no homem. Doutor, o Novembro Azul, ele na verdade é um estímulo, né, para que as pessoas tenham a possibilidade e a oportunidade também de acabar obtendo mais informações com relação a um assunto tão importante que é a prevenção. Lhe pergunto, a prevenção ainda é o meio mais eficaz contra essa doença? Exatamente. A gente divide basicamente em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária seria que a gente possa se afastar daquelas situações onde aumentam o risco de câncer, né? Por exemplo, o hábito de fumar. E a prevenção secundária, que seriam os exames preventivos, que aí é onde a gente enfatiza na questão do Novembro Azul, né, os exames com prevenção com relação ao principal câncer do homem, né, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata hoje a gente tem uma estimativa que é bianual, realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, saiu a de 2014, 2015, agora o ano que vem sai de 2016, aonde a gente tem lá bem documentado que a incidência para o Brasil nos anos de 2014 e 15 é de 70 mil novos casos, em torno de 100 a 105 casos por cada 100 mil habitantes. Se a gente puxar para a nossa região, que é a região que o Centro Regional de Oncologia atende, que é a 8ª Coordenadoria de Saúde, que dá ao redor de 200 mil habitantes, a gente tem, então, na nossa região, provavelmente deveria diagnosticar em torno de 200 casos ano de câncer de próstata.
não se faz esse diagnóstico total, muito em função da dificuldade que a gente nota, né, das pessoas em procurar o atendimento, além de todos os entraves que ocorrem com a questão de saúde pública, que é bem, né, tudo bem sabido por todos, né? O número de 200 pacientes, a gente sabe, nesse caso, que quanto antes se descobrir, maior é a eficiência no tratamento. Esse número, vamos pegar um número de 200 casos, né, aproximados aqui em Cachoeira do Sul, assusta? Ou ele, de certa forma, está dentro dos padrões do estado do Rio Grande do Sul? Assusta no primeiro momento pelo peso que tem, né? Se a gente pensar em 200 casos nesse período na nossa população, assusta, né? Mas está dentro de uma estimativa do INCA. E a gente sabe que a estimativa, na nossa realidade, ela não é totalmente exata em função... A gente ainda tem uma grande dificuldade na notificação de casos. Tem muitos casos subnotificados, né, que ficam sem notificação. Mas realmente é um número que chama bastante atenção, é um número expressivo, num tumor onde a gente sabe que tem que se ter uma intervenção precoce. Não só no câncer de próstata, mas no câncer de próstata, por exemplo, que os trabalhos mostram, é que 90% dos casos, quando diagnosticados no estágio inicial, podem ser curados. Então é aí que a gente chama atenção para a prevenção. Doutor, 200 casos, aproximadamente aí 90%, né, de condição de se curar, de se reverter uma doença. Isso, como é que está esse balanço aqui em Cachoeira do Sul? E a gente vem para a nossa realidade. Quando eu falo nossa realidade, não é uma realidade somente de Cachoeira, eu falo nossa realidade de Brasil, de atendimento SUS Brasil. Os nossos pacientes no Centro de Oncologia, pela nossa experiência, eles chegam com os tumores em estadios de intermediários para avançados. É uma pequena porcentagem dos pacientes que chegam a consultar com tumores iniciais. O que a gente tem, e aí não falo só no câncer de próstata, eu falo nos outros tumores, a maioria chega em estadio 3. Os tumores a gente divide em estadiamento 1, 2, 3 e 4, mas os tumores de estadio 3, a chance de cura cai muito, para 30%, 40%. Enquanto os de estadiamento 1, a maioria deles em torno de 90%. Então a gente não vê essa realidade de tumores iniciais no nosso centro. Eu estou conversando no NT Sul de hoje com o Dr. Humberto Carvalho de Matos, cirurgião oncológico do HCB aqui de Cachoeira do Sul, de um assunto tão importante e um assunto do cotidiano de todos nós homens. Assim como nós tivemos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, que realmente visa estimular, né, a prevenção contra o câncer. Se você que assiste o NT Sul tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, você pode encaminhar pelas nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou pelo WhatsApp, código de área 51 9917 0018, que nós estaremos encaminhando então essas dúvidas, essas perguntas ao doutor Humberto. Doutor, um assunto que entre os homens é uma realidade muito comum, é a questão do preconceito de se fazer esse exame. Como é que é essa questão? A gente comenta que em relação ao câncer, de maneira geral, já existe um preconceito da palavra câncer, né? E quando se fala com prevenção ao câncer de próstata, e quando se fala com diagnóstico, que é basicamente o somatório do PSA, que é o exame que se faz no sangue, juntamente com o toque retal, existe um grande preconceito ao redor disso, né? Mas cada vez a gente tem que divulgar. Eu acho que a divulgação, que os meios de comunicação são um fator fundamental nesta campanha que se faz com relação à prevenção, porque é desmistificar, né, e fazer com que o homem entenda que ao ser examinado ele não vai se tornar mais homem ou menos homem, né? E nem vai virar motivo para que isso torne um assunto a ser comentado, porque ele está fazendo o papel dele com relação à prevenção. Eu acho que hoje, no mundo, com o conhecimento que a gente tem, com a disponibilidade de informações, cada paciente, cada ser individual deve fazer os seus exames de rotina para saber que a parte dele está sendo feita. Porque depois que passou o tempo, aonde a gente vai negligenciando essas etapas, fica difícil de voltar atrás. É muito difícil de reverter um paciente com uma doença avançada para um controle. Então a prevenção é o grande caminho. E quando eu falo em prevenção, as pessoas às vezes dizem, mas pelo sistema de saúde a prevenção, eu não consigo fazer o exame tão rápido, demora algum tempo.
Mas quando a gente fala em prevenção, é um exame que não é de urgência. Sim. Por exemplo, um exame que deve ser feito anualmente pode demorar a consulta algum tempo. A pessoa tem que se organizar. Tudo vai de uma programação. Uma programação. Se demora 4 meses a consulta, 4 meses antes de fazer um ano que eu consultei, eu tenho que agendar minha consulta novamente. O que as pessoas têm dificuldade é que surge um sintoma importante e aí realmente tem dificuldade do sistema absorver e conseguir marcar uma consulta precoce. Então tem que antecipar, tem que se organizar também. Sim. Doutor, para a gente terminar, fala-se muito do exame de sangue e do toque retal. Como é que é a eficiência de cada exame e se para se fazer um exame preventivo, né, quando que um tem que ser feito e quando que o outro tem que ser feito? Basicamente assim, então para a gente primeiro organizar a questão da idade, né, que é um fator fundamental, a gente sabe hoje, isso é orientação da Sociedade de Cancerologia, da Sociedade de Cancerologia Cirúrgica, com a qual eu pertenço, da Sociedade de Urologia. Pacientes acima de 45 anos devem fazer o exame quais pacientes? Pacientes da raça negra, que é um dos fatores de risco importante para o câncer de próstata, assim como pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, aos 45 anos. Pacientes que não têm história familiar, que não têm sintoma e que não são da raça negra, acima dos 50 anos. Relação PSA versus toque retal. Os trabalhos mostram que o paciente que faz somente PSA, o médico pode estar deixando de rastrear em torno de 30% de tumores iniciais. Puxa. Nos pacientes que fazem o somatório de PSA mais toque retal, a chance de não pegar um tumor é de 8%. Diminui bastante isso. Por quê? Porque os tumores iniciais que podem ser tocados, às vezes não têm um aumento expressivo do PSA. Então, o toque retal, pela próstata ser um órgão fácil de ser acessado ao exame através do ânus, pelo reto, o médico consegue detectar alterações, nodulações, que podem ser diagnosticadas mais precoce e às vezes sem aumentar o PSA. Então, o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de próstata é o somatório PSA, que é o exame de sangue, mais toque retal. Tá certo. Doutor, eu queria te agradecer. Com certeza outras oportunidades vão surgir para a gente conversar sobre esse assunto, que é um mal que infelizmente assola a humanidade, mas o caminho é a prevenção, né? Para se buscar uma qualidade de vida, nada melhor do que se prevenir. E fica a nossa dica aí para que você, homem, você tenha esse mês especial para despertar em você a oportunidade e a condição de você também ter a oportunidade de fazer os seus exames, de ter uma rotina médica que lhe dê uma qualidade de vida maior. Doutor, queria te agradecer. As portas do NT Sul estão sempre abertas. Agradecemos a oportunidade, enfatizamos o teu convite. Eu acho que esse mês é um mês importante para reflexão, para que as pessoas procurem atendimento e nos colocamos sempre à disposição para esclarecimentos e para poder trazer alguma informação e auxílio à população em geral. Fica a dica aí para todos os homens. Obrigado, João. Lembrando que o João ainda volta hoje aqui no NT Sul, porque hoje tem o quadro Divirta-se daqui a pouquinho aqui no NT Sul. E nessa semana, a vice-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Eliane Kolchinski, esteve aqui em Cachoeira do Sul. A gente aproveitou para discutir assuntos que estão na pauta estadual sobre o futuro da UERGS. Veja a entrevista. E nós vamos conversar agora com Eliane Maria Kolchinski, ela que é vice-reitora da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, está trabalhando aqui em Cachoeira do Sul no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel, é sempre um prazer muito grande estar aqui em Cachoeira, essa cidade acolhedora. A UERGS ela tem um papel fundamental nas regiões em que ela atua. Cachoeira do Sul é uma região que é privilegiada por ter o trabalho da UERGS, focando naquilo que é a realidade, né, da sociedade em que a universidade está inserida. Como que esse plano vem aí para trazer crescimento para a universidade? Daniel, esse plano ele é uma exigência legal da universidade, então a elaboração do PDI, a construção dele precisa ocorrer junto com a comunidade. E agora a gente tem um período aqui que a gente vai trabalhar com a região para a definição, então, dos projetos, das ações, dos objetivos da universidade
nesses próximos 5 anos. O governo do estado, especialmente o Rio Grande do Sul, independentemente de governadores, o estado atravessa momentos complicados financeiramente falando, né? A gente tem uma dívida que é grande, temos um período de cortes. Como é que fica a questão de planejamento para uma universidade que é pública, depende de verbas governamentais para fazer o seu planejamento? Além dessas questões do Estado, tem outras questões também que influenciam o contexto da universidade. E nós precisamos ter maturidade para avaliar essas questões e procurar definir estratégias. Então, o orçamento do Estado ele é limitado. A universidade ela precisa, então, definir caminhos frente a esse orçamento limitado e ver as possibilidades que a universidade pode trabalhar. Nem tudo que a gente trabalha precisa de recurso, então tem muita coisa que a gente pode fazer, projetos que a gente pode, com certeza, trabalhar em parceria com outras instituições. Então, eu acho que a universidade ela precisa ter a maturidade também de perceber essas oportunidades que surgem para trabalhar. E a unidade aqui em Cachoeira é uma unidade que a gente vem se consolidando agora com o curso de agronomia, o curso de administração. Nós estamos trabalhando também na reformulação do PPC, do curso de administração atualmente oferecido, um curso de especialização. Então, a gente vai encontrando os caminhos com grande satisfação. Tem o que comemorar. Temos o que comemorar. O nosso primeiro mestrado e agora nós vamos trabalhar para que o segundo mestrado venha e assim sucessivamente. Não posso deixar de aproveitar o momento para questionar sobre 2 assuntos que estão em vigências na pauta estadual de notícias, que é a possibilidade, né, uma proposta que houve por parte do governo, de que a UERGS pudesse assumir, quem sabe, o controle de algumas fundações e ainda mais a questão da filantropia, que de repente a universidade poderia passar a ser uma instituição filantrópica. A questão das fundações, da incorporação das fundações, nós recebemos então uma proposta do nosso secretário adjunto, que foi apresentada em reuniões internas e também para a comunidade acadêmica. Então é uma proposta ainda que está sendo avaliada, acredito que pelo próprio governo do estado. Foi lançada a ideia, mas ela precisa de amadurecimento. Então precisa ocorrer o diálogo entre as instituições e, claro, as instituições vão se posicionar. E a universidade também, a UERGS, foi feita essa proposta à UERGS e precisa ocorrer, então, esse diálogo tanto com a FEPAGRO, tanto com a Fundação Zoobotânica, com a FDRH, as instituições que foram citadas, se discuta ou se veja os caminhos, se realmente é esse o processo, né? Porque as fundações também têm seus projetos, os seus planejamentos, então a gente precisa ter muita cautela nesses assuntos. E tem depois toda a questão legal. A questão da filantropia, ele é um assunto que veio quando nós assumimos em novembro do ano passado. Ela iniciou na universidade a discussão sobre a filantropia em 2011. E aí, quando nós assumimos em novembro, o governo veio conversar conosco sobre o andamento do processo. Então, desde novembro para cá, a gente vem discutindo, trouxe a comunidade acadêmica. Acho bem importante envolver toda a comunidade nessa discussão. E, paralelamente, então, a gente tem analisado, através do nosso departamento jurídico, a questão do enquadramento. Porque existe uma série de requisitos que a universidade precisa cumprir para se enquadrar. E, além disso, tem a questão da legislação. A universidade, em dezembro, fará uma sessão para, então, fazer a votação se quer ou não a filantropia. Então, ainda não tem uma definição se a UERGS vai encaminhar o processo de filantropia ou não. Ok, doutora Eliane, obrigado pela presença com a gente aqui. Cidade de Cachoeira sempre recebendo e acolhendo muito bem a universidade. A gente tem percebido isso na importância que Cachoeira, a forma como Cachoeira tem tratado a UERGS. A gente agradece e estamos também à disposição. Ok, obrigado. E a gente segue acompanhando, portanto, todas essas questões relacionadas à UERGS. E você, telespectador aqui da TV Novo Tempo, especialmente através do NT Sul, confere todas as informações. Gente, o fim de semana já está chegando. Aliás, o fim do ano está chegando, as férias. E a gente dá uma super dica de turismo no quadro Divirta-se.
O Divirta-se de hoje vai a Minas Gerais. Conhecer as cidades históricas. Vamos lá, que está começando. A rota que vai de Belo Horizonte a Brumadinho, passando pelas cidades históricas de Minas Gerais, encanta por suas construções barrocas e pela tradicional comida típica da região. Mas ainda há mais: paisagens cheias de verde, artesanatos com personalidade e a famosa hospitalidade mineira completam a lista de atributos desse roteiro. O ponto de partida desse tour, ideal para quem gosta de arte e arquitetura histórica, é Belo Horizonte, uma metrópole com um jeito caipira. Comece o passeio pela região da Lagoa da Pampulha, uma das mais belas da capital mineira. Às suas margens está o Parque Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, que é aberto somente às sextas, sábados, domingos e feriados, com entrada franca, gratuita. Na mesma área, ainda estão outros cartões postais de BH, assinados por Oscar Niemeyer, autor de todo o projeto da região, que recebeu o nome do Conjunto Arquitetônico da Pampulha. Não deixe de visitar também o Museu de Arte da Pampulha, que abriga um acervo de 900 obras e tem jardins projetados por Burle Marx. Vale muito a pena dar uma passadinha por lá. Rumo às cidades históricas, a viagem segue pelo interior de Minas Gerais, mais especificamente por Sabará. Já na parte famosa da Estrada Real, caminho aberto pela coroa portuguesa para levar o ouro de Minas até o Rio de Janeiro. O passeio por lá começa na Capela Nossa Senhora do Ó, uma das representações mais ricas do barroco em Minas Gerais. Um dos locais onde é possível encontrar trabalhos dos artistas de lá é o Cooper Arts, no Centro Histórico, ao lado da Igreja do Rosário. A próxima parada é mais uma joia da Estrada Real. Além de ter belos exemplares do barroco por suas ruas, Santa Bárbara é a cidade mais próxima do Santuário do Caraça. No espaço, a 26 quilômetros da cidade, estão trilhas, cachoeiras, construções que abrigaram uma escola e um seminário no século XVIII. Para chegar até lá, é preciso pegar a estrada sentido Barão de Cocais e seguir as indicações para o santuário. O turista também pode se hospedar por lá. As diárias começam em R$ 60 por pessoa e incluem pensão completa. Outro local interessante é dar um giro por tesouros arquitetônicos em Mariana, próxima parada do roteiro. Ali o programa é caminhar pela rua direita, repleta de construções coloniais que serviram de residência para autoridades da época. Uma boa opção de passeio é um tour por uma antiga mina de ouro da região, a Mina de Ouro da Passagem, desativada no ano de 1985. Pode ser explorada em uma vagoneta que corre sobre os trilhos. Por seus túneis é possível observar grandes galerias e um lago. Chegamos a Ouro Preto e agora é hora de ir para uma das cidades mais famosas da rota. Ouro Preto, que no passado chegou a ser capital de Minas Gerais, exibe um conjunto arquitetônico declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O ponto alto do passeio pelas ladeiras é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, que guarda incríveis 400 quilos de ouro e possui 6 altares laterais. No subsolo, ainda pode-se visitar o Museu da Arte Sacra. Outra parada obrigatória é a Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho e considerada a principal obra da arquitetura colonial mineira. Atente também para o forro no alto da construção, que levou mais de 10 anos para ser pintado. O espaço também abriga o Museu Aleijadinho, com peças de arte sacra produzida por vários artistas da região. Ali em Minas Gerais, temos ainda muitos outros locais para visitar que nós iremos mostrar para você numa outra oportunidade. Eu aguardo vocês na semana que vem. Até! Obrigado, João Paulo. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Outras informações ainda hoje, às 8 horas da noite, no Revista Novo Tempo. No sábado, às 9 horas da noite, tem o Redação Novo Tempo. E no domingo, às 10 da noite, Wagner Cantore recebe os seus convidados no Identidade Geral. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Tchau!